Teste genético é aquele famoso exame de DNA. Esse teste ele identifica variações genéticas que são herdadas dos progenitores e que podem ser transmitidas para os filhotes. A análise do DNA do animal ela vai evidenciar erros, chamados de mutações, que podem ocorrer em determinados genes e podem se manifestar na forma de doença. O diagnóstico genético determina, dessa forma, a vulnerabilidade do animal a doenças hereditárias. Os testes genéticos também podem ser utilizados em determinação de parentesco ou relações biológicas entre os animais avaliados. Vários métodos moleculares podem dar essa resposta, porém, o melhor deles é o sequenciamento genético. Essa técnica permite realizar uma leitura do segmento gênico onde supostamente se encontra a mutação relacionada com determinada doença. Lembra que o DNA é fita dupla? Pois é. Ambas as fitas são investigadas nesse caso. A mutação ela pode estar ausente em ambas, pode estar presente em apenas uma das fitas, no caso do indivíduo heterozigoto, ou presente em ambas as fitas, no caso do indivíduo homozigoto. É importante saber sobre a condição genética que está implicada na doença que está sendo investigada. Ela pode ser recessiva ou dominante. Essa informação também é muito importante para a avaliação reprodutiva do animal. O rim policístico felino corresponde à formação de cistos renais repletos de fluidos, que frequentemente evoluem para falência renal. Essa doença genética afeta algumas raças de gatos, dentre elas os persas, onde a incidência gira em torno de 38%. Ela possui caráter autossômico dominante, o que significa que não é uma doença ligada ao sexo e que basta apenas um alelo mutado para que o animal seja suscetível ao desenvolvimento da doença. O diagnóstico ele é feito pelo sequenciamento de uma região do gene PKD1, que é a região do DNA do gato que é mais comumente implicada para essa desordem genética. Trata-se da cardiomiopatia hipertrófica felina, que é morfologicamente definida como a hipertrofia de um ventrículo não dilatado. Ela pode afetar entre 10% a 15% da população de gatos e apresenta progressão rápida. Uma mutação já foi definida como etiologia desse quadro em animais das raças Maine Coon e Ragdolls. A cardiomiopatia hipertrófica felina ela é uma doença de herança autossômica dominante de penetração incompleta, o que significa que a doença ela é mais exuberante em situações onde há homozigotia. Ela está relacionada com mutações no gene MYBPC, que é o gene que codifica a proteína C miosina ligante. Embora Maine Coons e Ragdolls possuam alterações para o mesmo gene, são realizados testes genéticos distintos para a detecção da mutação relacionada com a doença nessas raças. O colapso induzido pelo exercício é uma enfermidade hereditária caracterizada por fraqueza muscular, dificuldade de locomoção e colapso após atividade física intensa. A recuperação do animal após o colapso é gradual, podendo ocorrer o óbito durante uma crise. Essa enfermidade ela possui herança autossômica recessiva e afeta principalmente cães jovens da raça labrador e decorre de uma mutação no gene codificador da proteína dinamina 1. É extremamente importante considerar essa doença entre os diagnósticos diferenciais das enfermidades neuromusculares de cães da raça labrador. E é também legal utilizar esse diagnóstico molecular para orientar os acasalamentos de cães dessa raça. Em certas raças, há uma mutação no gene MDR1 que causa sensibilidade para ivermectina, loperamida e para vários outros fármacos de uso comum. Cães com essa mutação possuem um defeito na glicoproteína C, que é uma proteína que normalmente é responsável pelo transporte de certas drogas para fora do sistema nervoso central. O acúmulo de drogas no cérebro ele pode resultar em convulsões, ataxia e até mesmo o óbito. Essa doença ela pode afetar cães de várias raças, dentre elas cães da raça Collie e alguns outros dolicocefálicos. Esse transtorno genético ocorre em indivíduos homozigóticos, que são aqueles que possuem duas cópias do gene mutante. Existe sim a atrofia progressiva de retina,
que é um processo lento que gera degeneração de células do tecido da retina, podendo evoluir para cegueira, inclusive. Na grande maioria dos casos, trata-se de uma doença recessiva e pode acontecer em cães de qualquer raça, porém ela é mais comum em animais da raça Poodle, Labrador, Dachshund e Golden Retriever. Trata-se de uma doença de cães adultos, pois normalmente o desenvolvimento é lento. Só de curiosidade, em alguns países o teste genético para verificação dessa doença ele é obrigatório e os animais que são positivos eles devem ser castrados.